e avançamos para a terça-feira, onde mais uma vez vamos ver de forma muito clara as posições de aceitação e rejeição. Vamos ao capítulo 6 agora de João, lembrando que o capítulo 5, que descreve a cura daquele paralítico no tanque de Betesda, ele ocorre na Judéia. Quando termina essa descrição do capítulo 5 e começa o capítulo 6, as cenas do capítulo 6, elas passam no norte, na Galileia. E mais ou menos um período de 1 ano aproximadamente havia transcorrido entre o que aconteceu lá na Judéia e agora esse acontecimento da Galileia. João registra poucas coisas do ministério de Jesus na Galileia. Marcos, Lucas e Mateus são muito mais abundantes nos seus relatórios a respeito disso. Uma outra coisa, o capítulo 6, que nós já consideramos a primeira multiplicação dos pães, era a época próxima à Páscoa. Essa era a terceira Páscoa que Jesus estava passando em seu ministério e a última antes da sua morte. A única também que Jesus passou longe de Jerusalém. Olha que são dados interessantes. E quando então Jesus realiza, nós já estudamos isso na lição número 2, quando nós vimos que Jesus faz esse milagre, o verso 15, vamos trazer aqui do capítulo 6, eu vou pedir para a equipe aqui colocar então a produção, coloque o verso 15, produção, do capítulo 6. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Veja, quando Jesus percebeu o movimento da multidão, que, saciada de sua fome, se encantou com as ideias, com as possibilidades de ter um rei, um general, um comandante, que com o seu toque curaria os feridos em uma guerra, com a sua palavra multiplicaria os suprimentos. Que exército venceria um exército cujo líder tivesse esse tipo de poder? Obviamente, não haveria chance de vitória para nenhum oponente. Ao invés de interpretarem as palavras e as ações de Cristo de forma espiritual, eles interpretaram de forma política. E é interessante aqui, a primeira lição que eu quero destacar é que, a exemplo de muitas pessoas que agiram desta maneira após a multiplicação dos pães, muitas pessoas hoje querem construir um Jesus que satisfaça as suas expectativas e não aceitar aquilo que o Senhor Jesus oferece. Muitos querem criar, modelar um Jesus que atenda à sua concepção de vida religiosa, a sua concepção de fé, ao passo que o Senhor Jesus é aquele de quem está revelado na palavra de Deus, é aquele de quem os profetas revelaram no Antigo Testamento, é aquele que veio cumprir estas profecias e estas palavras que foram ditas. Mas ainda assim, muita gente está querendo montar o seu Messias, ao seu bel prazer. E isso tem trazido muitos problemas no nosso meio, dissensão, inclusive dentro da igreja adventista. Pessoas que saem, deixam a igreja, criam sua própria forma de praticar a sua fé, criando para si um Jesus que não é o Jesus revelado na Bíblia. Interessante que, quando Jesus percebeu isso, ele dispersou a multidão, e os próprios discípulos haviam se entusiasmado, e quando eles se reúnem novamente, então aí vai acontecer algo muito definitivo, porque Jesus disse, olha, vocês voltaram por causa da comida que perece, mas eu sou o pão vivo, eu sou o pão que desceu do céu, e eu estou aqui para satisfazer as necessidades do coração, eu estou aqui para conduzir vocês para perto de Deus. E eles não gostaram dessa vez, dura esse discurso, nós não estamos interessados nesse tipo de espiritualidade que o Senhor nos quer dar. Nós queremos um reino material, nós queremos nos libertar de Roma, nós queremos que a nação judaica tenha a liderança sobre os demais povos. E Jesus disse, olha, não é isso, eu não vim para isso. E nesse momento, então, o verso 66 nos vai dizer que, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Veja, aqui nós temos uma primeira reação. Quando
a multidão percebeu que Jesus não iria na direção das expectativas deles, eles simplesmente abandonaram Jesus. E aí acontece, nesse momento, a lição nos diz aqui, e a Bíblia também continua narrando o que está no 67, 68, que nesse momento Jesus faz uma pergunta para os discípulos e Pedro vai dar a resposta em nome dos discípulos. Então Jesus perguntou aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-se? Eu vejo aqui nessas palavras de Jesus uma pergunta de um coração entristecido, de alguém que se esforçou tanto para apresentar a doutrina celestial, a sua origem celestial, e esse é o conteúdo do capítulo, do prólogo, não é? E ali está dito que ele veio para os seus não quiseram, não o aceitaram, o rejeitaram. Ele era a luz, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. E esta pergunta de Cristo, eu imagino com o coração carregado de tristeza, Pedro então toma a frente e ele responde, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. É como se Pedro estivesse dizendo, Senhor, agora que nós já temos certeza de que você é o Messias, agora que nós já vimos você fazer tantos sinais, já vimos você alimentar a multidão, já vimos você curar aquele paralítico que estava aí há tantos anos sem esperança, já vimos você desde os seus primeiros passos, ouvimos suas mensagens, que tem vida, tem poder. Como nós vamos voltar para esse outro grupo de onde nós nos sentimos oprimidos, com regras e regras, quando a exaltação da letra e nada de espiritualidade? É como se Pedro estivesse dizendo isso, Senhor, para quem iremos? Não há esperança fora de Jesus. Irmãos, essa é a questão que vem para nós hoje também. À vista de tantos movimentos que surgem por aqui, e alguns deles com uma aparência graciosa, uma aparência de um evangelho formidável, venha como está e permaneça como está, você não necessita de transformação, Deus aceita você do jeito que você é verdade, mas é parcial essa verdade. Deus o aceita e o recebe como você está, mas ninguém permanece da mesma maneira na presença de Jesus. Transformações vão ocorrer, mudança de vida, abandono do pecado vai acontecer, uma nova vida se inicia, uma nova criatura surge. Para onde iremos nós? Nos dias de hoje, irmãos, muitas filosofias modernas estão atraindo as pessoas. E nós podemos dizer, muitos dos discípulos, dos membros da igreja estão abandonando a igreja porque duro é o discurso da igreja, duro são as posturas que a igreja adventista toma em relação a ser fiel à palavra de Deus, a não se desviar das escrituras, nem para a direita, nem para a esquerda. Para onde iremos nós? Que a nossa resposta, meu irmão, minha irmã, possa ser como a resposta de Pedro. Para onde iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Que nós possamos, irmãos, valorizar a palavra de Deus como sendo fonte de vida eterna. Que Deus possa nos impressionar o coração, que nós possamos dar lugar à palavra de Deus em nossa vida, reconhecendo como sendo a única regra de fé e prática da nossa vida, a autorizada e completa revelação de nosso Deus e Pai, do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, que foi dado à humanidade para revelar o amor de Deus para cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que esta seja a nossa posição, e assim colocamos um ponto final na lição da terça-feira.